Olá, sextos anos, tudo bem com vocês? Professor Genoir de Geografia. Na semana passada eu mandei uma atividade para vocês fazer a leitura dos percursos 15 e 16 para tirar alguns pontos principais. Então nessa semana eu vou fazer uma pequena videoaula sobre alguns pontos apenas desse assunto, beleza? Então, gente, aqui no percurso 6, no percurso 15, o título é Grandes Paisagens Naturais da Terra. Grandes Paisagens Naturais da Terra. A Terra, né, o nosso planeta, ela tem uma diversidade de paisagens muito grande. E em relação às vegetações, que são as formas, né, de paisagens com vegetação, a gente pode dizer que são variadas também. Temos 3, 6, 7, 8, 9, 10 grandes paisagens naturais da Terra. São 10 grandes paisagens naturais, né? A tundra, a taiga, as florestas temperadas e subtropicais, as pradarias e estepes, a vegetação mediterrânea, a vegetação desértica, as savanas, as florestas tropicais e equatoriais e as vegetações de altitude. Então são 10 grandes paisagens naturais da Terra. Essas grandes paisagens naturais, hoje, né, atualmente, elas foram praticamente todas elas foram modificadas pela ação humana. Todas elas então foram modificadas pela ação humana, tá? Porque essas vegetações, elas são do jeito que são por causa do clima da região onde ela se encontra e do solo. Então, conforme o clima e conforme o solo, vai ter uma vegetação diferente. Se é um clima quente, vai ter um tipo de vegetação, que é um clima frio, vai ter outro tipo. O solo, mesma coisa. Se é um solo fértil, vai ter um tipo de vegetação. Se for um solo diferente, menos fértil, outro tipo de vegetação. Essas grandes paisagens, então, todas elas já foram modificadas pela ação nossa, né, dos seres humanos, ação humana. Que ações são essas? A agricultura, a pecuária, as cidades, né, a urbanização, o desmatamento e outras atividades humanas. Então, praticamente todas essas grandes paisagens naturais que estão aqui, ó, no mapa, né, vocês podem ver que está aqui a tundra, a floresta da taiga, a floresta temperada, as estepes, as vegetações de deserto, estão todas aqui, ó. Aqui está a grande floresta amazônica, essa verde aqui, ó. Aqui é o deserto do Saara, essa área alaranjada. Aqui é o deserto australiano, né? Aqui onde fica a tundra e a taiga, que fica aqui na Rússia, na Sibéria, certo? Então essas grandes vegetações aqui, todas elas já foram modificadas, umas mais, outras menos. Né? As vegetações onde o ser humano tem menos ocupação foi menos modificada. Os lugares onde o ser humano já ocupou mais e tem mais recursos naturais, é mais fácil para explorar, aí o ser humano já modificou. Né? A nossa Mata Atlântica, onde nós vivemos aqui, foi bastante modificada. Resta aí 7% apenas da vegetação original. Os outros 93% o ser humano já modificou, já destruiu, já derrubou, já modificou de alguma maneira. Tá? A floresta amazônica ainda tem 80% que não foi modificada. Mas estamos avançando bastante, num ritmo muito grande em cima da floresta amazônica também. Então vocês têm que ter essa ideia, que isso aqui seria, esse mapa aqui corresponde como se não tivesse ação humana. Então se a gente for fazer um mapa do mundo com ação humana, já não vai ficar desse jeito aqui, vai ficar bem modificada, certo? Então são esses 10 tipos de paisagens, essas 10 grandes paisagens aqui, tá? A tundra, aqui tem figuras, né? Ó a tundra como é que é, né? É uma vegetação quase, é bem rasteira, né? Fica nos lugares bem frios, né? Aí nós temos a taiga,
que já é assim, ó, cheia de coníferas, que são árvores em forma de cone, né? Que são os pinheiros, certo? Vocês já devem ter visto. Tem lugares que parece ser uma plantação, mas é uma vegetação natural. Aqui na nossa região a gente planta, né, pinos, mas tem lugares que é assim, naturalmente, né? Lugares no mundo onde é bastante frio também. Aí a floresta temperada, vocês podem ver que tem vários lugares do mundo que são assim também. Aqui no Brasil, no sul do Brasil, também tem vegetações assim. Depois tem as pradarias e as estepes. Olhem só aqui, pradarias e estepes. São campos, né? São campos, são vegetações rasteiras, lugares mais áridos, com climas mais secos e frios, geralmente. A vegetação mediterrânea fica próxima ao mar Mediterrâneo e em alguns outros lugares do mundo. Já é uma vegetação onde tem plantas típicas, né? Plantas como, por exemplo, as árvores onde tem as oliveiras, né? Por exemplo, onde a gente tem o azeite, né, de oliva, a azeitona, né? A vegetação do deserto, né? Vegetações do deserto, então, são vegetações bem escassas, né? Bem pouca vegetação, cheia de pequenos arbustos e cactos. Aí tem as savanas, que daí é uma mistura, né, de árvores e capim. No caso, como está mostrando aqui, uma savana na África, né? Aqui no Brasil nós temos a savana também. Aqui no Brasil a gente chama de cerrado, onde fica mais no centro-oeste, e caatinga, né, que fica lá no nordeste. Aí tem a floresta tropical e equatorial, por exemplo, a floresta amazônica, uma floresta equatorial, uma floresta bem densa, bem fechada, com árvores enormes, tá? Com folhas enormes. Aí tem a vegetação de altitude, que são aquelas vegetações que tem nas montanhas. Então, conforme vai subindo na montanha, também vai modificando, certo? Então, são esses 10 tipos de vegetação que nós temos no mundo. Já no Brasil, gente, aqui no percurso 16, até aqui temos 2 mapas, como, né, como seria sem a interferência do ser humano, sem a nossa interferência, e como né, como está com a interferência. Então vocês podem ver como seria a floresta amazônica e como seria a mata de araucária aqui, ó, essa parte verde clara aqui, como tá, que restou bem pouquinho, quase tudo foi derrubado, tá? Como seria a Mata Atlântica aqui, como está. Então tem 2 mapas, um comparando como seria sem a interferência humana e como está o Brasil com a interferência humana nessas grandes paisagens vegetais que nós temos no Brasil. Quais são elas então no Brasil? No Brasil nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 grandes paisagens vegetais. A floresta amazônica, que todo mundo já ouviu falar, a Mata Atlântica, que é a nossa aqui, né? É uma floresta também com bastante biodiversidade. Biodiversidade é a quantidade de animais e plantas, né? A quantidade de vida que tem numa vegetação. Aí nós temos também a Mata dos Pinhais, que são pinheiros, então ocorre mais no Paraná, aqui em Santa Catarina, tá? Também chamada de araucárias. A Mata dos Cocais, que fica lá no Maranhão e Piauí, que é formada mais por coqueiros, tá? Vocês podem ver que são vários tipos de coqueiros que a gente aqui não conhece, como o babaçu, a carnaúba. O cerrado, que é a savana brasileira, ó, são árvores, arbustos com vegetação mais herbácea, né, com campo, né, com capim, que é o cerrado, que fica lá no centro-oeste principalmente. Aí a caatinga, que significa mata branca, né, que fica uma vegetação mais seca, né, lá no nordeste, na região do semiárido, onde chove pouco. Então nós temos bastante cactos, uma vegetação bem seca. Aqui na nossa região está quase ficando assim, né, por causa dessa seca que está acontecendo agora. Se vocês repararem, as árvores estão ficando bem dessa forma aqui. Ainda está longe disso, né, mas está ficando parecido em alguns lugares. E os campos, né, o nome já está dizendo, são regiões onde tem, né, vegetação natural de campo, assim.
não tem quase árvores, só capim, só ervas, certo? Aqui temos os campos, aqui em Santa Catarina tem na cima da serra, tem, né? Nós temos também a vegetação litorânea, que fica perto do oceano, né? Perto do mar, que tem as restingas, ó, essa aqui é uma restinga. Aí tem os mangues, né? Que são aqueles banhados, aqueles lodos que tem, né? Aquela região próxima ao mar, que aí tem um monte de árvores retorcidas, né? Caranguejos, os mangues. E também nós temos o complexo do Pantanal, né, que é uma região que alaga todo ano, fica lá no Mato Grosso do Sul principalmente, na divisa com o Paraguai, que é uma vegetação dessa forma. Beleza, gente? Então, para não alongar, para não ficar um vídeo muito grande, a atividade de vocês será fazer duas coisinhas. Primeiro, fazer o relatório dessa aula. Então, escrever o que vocês foram entendendo daquilo que o professor explicou, certo? E segundo, perguntar para as pessoas mais velhas da família quais as principais árvores e quais os principais animais da nossa vegetação aqui, que se chama Mata Atlântica, Mata Atlântida, né? Mata Atlântica, que fica aqui onde nós moramos. Então, quais os principais animais e quais as principais árvores? É só perguntar para as pessoas mais velhas, avós, bisavós, tios mais velhos, eles vão saber quais os animais e quais as plantas daqui. Então são duas coisas, fazer o relatório do vídeo e fazer então essa pesquisa. Aí coloca tudo junto, tira uma foto e coloca lá no Classroom. Quem não consegue, manda pelo WhatsApp. Ok, pessoal? Se cuidem, tá? Um abraço. Até semana que vem. A gente se vê. Falou!